Poderoso esse nome se cada cristão tivesse essa consciência do poder que há no nome de Jesus. Todos os outros líderes religiosos que morreram, está lá no túmulo, e aguardando o julgamento. O único que ressuscitou e está à destra do Pai, a palavra diz que ele está à destra do Pai, e que um dia ele voltará. E não vai demorar para que ele volte para nos buscar. Então, ele é o único. E quando nós temos a consciência do poder desse nome, você não tem medo. Quando eu expliquei na quarta-feira passada, que eu falei que nós somos a justiça de Deus, e as bênçãos da justificação, e como que nós somos declarados justos diante do Senhor através da morte de Jesus, eu expliquei para vocês que até os pecados que nós ainda vamos cometer, porque a palavra do Senhor diz lá em 1 João 1,8, que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas 1 João 1,9, ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E 1 João, no capítulo 2, ele fala, filhinhos, não pequeis. Mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Ele vai só se tornar juiz quando ele voltar para reinar. Aí ele vai se tornar juiz, mas por enquanto ele é advogado. Só que isso não nos dá o direito de nós vivermos na prática do pecado. Mas a Bíblia diz que nós somos declarados justos diante do Senhor. E por nós sermos declarados justos, te dá a liberdade de você ir não com condenação. Quando a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 8, ele fala, agora não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, essa liberdade que nós temos, né? E nós falamos do fruto da justificação, nós falamos da paz com Deus. E a paz com Deus não é uma paz que ele mesmo, João 14, 27, ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Deus nos dá através do poder dele. Nós falamos do acesso à graça, e o acesso à graça é um poder que te ajuda a vencer na dificuldade. Ele te ajuda no momento da fraqueza, naquilo que você não consegue, a graça te faz capaz. Nós falamos da esperança, da glória de Deus, nós falamos que a pessoa que tem a consciência e a certeza da salvação não teme a morte. Né? E eu sempre lembro da minha mãe, e ela falava assim, ela morreu ali a fazer 81 anos de idade. E ela falava assim, filha, não se preocupe, fecha aqui e abre lá. Então, ela não tinha esse medo. Por quê? Porque ela tinha essa segurança da salvação. Né? E nós falamos da felicidade no momento da tribulação. Por quê? Porque na tribulação, o Senhor vai nos aperfeiçoando. Mas não que ele põe tribulação no nosso caminho, como muitas pessoas falam, está na prova, está no moinho, Deus está pesando na mão, Deus está castigando. Não, a tribulação, ela vem porque João 14, 27, Jesus mesmo falou para nós, no mundo vocês terão aflições, mas ele falou assim, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não é ele que traz a tribulação ou problema, não. As adversidades da vida podem chegar na nossa vida, mas é passageiro. O deserto não é para você permanecer, o deserto é passagem. Então, se você acreditar nisso, é um momento de passagem, mas quando ele fala, tenha bom ânimo, é porque no momento que você está passando pela tribulação, pelo problema, pela adversidade, ele usa essas adversidades para nos aperfeiçoar. Ele usa aquela dificuldade, porque lá em Romanos 8, 28, ele fala assim, ele faz com que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, tem aquelas coisas que nós mesmos, às vezes, por ignorância, que tomamos certas atitudes, que vem a adversidade, até isso Deus usa para nos ensinar e para nos aperfeiçoar. E depois nós falamos que
Deus é amor, e o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, nós amamos, não é porque somos bonzinhos, nós amamos porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, né? E hoje eu vou estar falando para vocês do fruto, os benefícios. Nós falamos dos frutos, né? Agora nós vamos falar do benefício dos justos, né? E aí nós falamos para você abrir em Salmo 37, e nós vamos ler alguns versículos. No versículo 17, Salmo 37, 17, diz assim: pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dia de fome desfrutarão fartura. Agora você vai para o versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a sua conduta o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvia-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, e nunca pisará em falso. Agora você vai para o versículo 37. Considera o íntegro, observa o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Pai, fala conosco. Espírito Santo de Deus, eu necessito do poder, da unção, da autoridade, da sabedoria, do entendimento, da luz, da revelação da palavra para ensinar. Mas o teu povo precisa de sabedoria, entendimento, luz, revelação, para compreender as verdades da tua palavra. Espírito Santo, sonda as mentes e os corações e fala nessa tarde, Senhor, segundo a necessidade de cada um. Senhor, o Senhor tem toda a liberdade de nos ensinar, nos corrigir, nos instruir, nos ensinar, nos edificar. O Senhor tem toda a liberdade, pois a palavra é tua. Eu sou apenas um vaso de barro, a excelência e o poder vem de ti. Eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento da tua igreja, abra os olhos do entendimento do teu povo, Senhor, e traz a revelação da verdade. Abra os olhos do entendimento, abra os ouvidos espirituais, Senhor, para que essa verdade chegue até o coração dos seus filhos, gerando fé, trazendo cura e libertação, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como nós vimos, e eu fui procurar, né, eu gosto muito de olhar no dicionário, porque quando a gente fala de uma pessoa justa, a gente sabe que é uma pessoa que age com verdade, né? Mas eu gosto de olhar. Então, ele fala assim, justo, ele age com justiça, ele é honesto, é honestidade, é honrado, reto, íntegro, correto, verdadeiro. E nós sabemos que a base do trono de Deus é justiça e verdade. Então, Deus sempre vai estar do lado da justiça e da verdade. Por isso que a gente não precisa temer. A gente, às vezes, né, a gente olha para o nosso governo, a gente vê as perseguições que esse homem tem passado, mas por que eu não tenho medo? Porque Deus está do lado da justiça e da verdade. Faça o que fizer. Deus está do lado da justiça e da verdade, como Ele está do seu lado. Ele está do seu lado se você agir com justiça e com verdade, né? Então, o justo é reto diante do Senhor. Então, a primeira coisa que ele fala,
que a nossa descendência é abençoada. O que nós falamos no versículo 18, né? Salmo 37, versículo 18, ele fala assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança dele permanecerá para sempre. Né? No Salmo 112, então você vai prestando atenção. Por quê? Porque quando você entende que a sua geração é abençoada, a sua geração é poderosa na terra, nós agimos de outra maneira, meus amados. Por quê? Porque tudo bem que a gente fala assim, você ensinou o caminho para o seu filho, você ensinou a verdade, mas se ele desviou, o problema dele. Não, nós ensinamos, mas a nossa postura também, diante de Deus com relação aos nossos descendentes, fará um diferencial. Por quê? Porque se a sua geração é abençoada, é abençoada. Quando Deus abençoou Israel, né, Balaque pagou Balaão para amaldiçoar Israel. Ele falou, amaldiçoa aquele povo. Ele falou, como é que eu posso amaldiçoar aquele que já é abençoado? Não tem como amaldiçoar. Nem encantamento, nada, nem inveja atinge aquele povo. Amado, entenda isso, não existe encantamento, não existe inveja. Nós sabemos que o mal existe, mas o que a palavra do Senhor fala? Lá em 1 João 5,18, aquele que pertence a Deus, Satanás não pode tocar. Nós não podemos dormir no ponto, como dizer lá, lá na roça, a gente falava, não dorme no ponto. Então, é você ficar esperto. Por quê? Porque você tem que orar. A função do cristão é orar. Não é, o Senhor me guarda. Então, não. Você tem que orar porque o mal existe. Mas maior do que o mal, como o hino falou, o nome dele é o nome mais poderoso que existe sobre a face da terra. Não existe nome igual. Eu lembro quando eu estava voltando, isso muitos anos atrás, eu estava voltando de um centro de recuperação que nós tínhamos em Santa Rita do Passa Quatro. E eu estava voltando com pressa, porque eu precisava vir para o culto, e o pneu do meu carro soltou a banda, né, de fora. Eu não tinha experiência de saber que eu não podia frear meu carro. E quando freia, desgoverna o carro. Né? A pessoa tem que ir mudando as marchas aos pouquinhos, como meu marido falava, vai bombeando e mudando a marcha. Não, eu freiei. Freiei e o carro desgovernou. Ele foi de um lado para outro na pista, desgovernou, entrou numa ribanceira, e depois aquele carro foi andando nas 4 rodas, assim. Estava minha filha, estava minha irmã, estava outra irmã da igreja, estava meu irmão. E eu lembro da minha irmã, e essa essa irmã, que ela se chama Carla, e as duas orando, Senhor, segura esse carro, Senhor, segura esse carro. E o carro desgovernado. E naquele relance veio na minha mente o sangue de Jesus, e eu falei, Senhor, cobre-nos com teu sangue. Acredita se quiser, aquele carro desgovernado, ele parou, do jeito que ele parou, ele virou e ficou. E não teve nada, só rachou o para-choque, que rachou um pouquinho. Aí eu lembro que nós tínhamos passado por um amarelinho, aquele amarelinho veio assim, e ele olhou, e nós estávamos lá, e eu e a minha irmã pulando, gritando, feito malucas, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, obrigado. E a gente gritava, por quê? Porque foi um livramento. Mas o que nos livrou? Quando eu me lembrei, ao me lembrar do sangue de Jesus, eu me lembrei, Senhor, faz um invólucrozinho, nos protege. Porque o carro, depois Deus dá outro, mas a vida protege. Mas Deus protegeu a nossa vida e protegeu também o nosso carro. Por quê? Porque Ele é fiel, o nome dEle tem poder. Quando você clama, né? Então ele fala lá no Salmo 112, deixa marcadinho aí, vamos lá no Salmo 112, o que ele fala dos nossos descendentes? Salmo 112, quando eu aprendi, eu sempre orei pela minha família, mas quando eu aprendi sobre a nossa geração, Salmo 112, versículo 2, ele diz assim, os seus descendentes serão poderosos na terra, será uma geração abençoada de homens íntegros, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Então, quando eu oro pelos meus filhos, eu oro, Senhor, os meus descendentes são poderosos na terra, uma geração abençoada, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. E eu lembro a minha nora grávida,
E meu filho sempre tocou, cantou para o meu netinho já na barriga, mas eles oravam também por ele. Mas quando eu encontrava com ela, eu orava e eu falava, pai, ele vai ser uma criança linda, sábia, inteligente, uma criança linda, sábia, inteligente e cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E essa palavra se cumpre na vida do meu neto. Por quê? Todas as pessoas que ele abraça, as pessoas falam que o abraço dele transmite alegria, né? E a minha nora falando que aonde ele chega, ela chegou numa casa de umas pessoas que estavam com depressão, ela falou que do nada ele começou a abraçar aquelas pessoas, mas ele abraçava, e ele abraçava, voltava e abraçava de novo. Então ela disse que o abraço dele transformou a alegria daquele lar. Então você veja bem que é a geração do justo, é a sua geração, por isso que você não pode abrir mão da sua geração, você tem que declarar, você tem que orar, não importa a situação que eles estão vivendo, mas você tem que crer e você tem que declarar, Senhor, a minha geração é poderosa na terra, porque a minha geração é a geração dos justos, né? E ele, lá em Provérbios, capítulo 20, vamos lá em Provérbios, no capítulo 20, e foi tão interessante que eu estou lendo o livro de Provérbios, mas eu fui lendo e marcando. Até eu dou um conselho para você, se você gosta de ler, você lê o livro de Provérbios. Nós tínhamos o costume, quando eu era da outra igreja, nós líamos o Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, né? Então, você vai lendo um capítulo por dia. Quando chega no dia 31, começa o mês que nem começou agosto agora, dia 1º, então você começa Provérbios primeiro e vai até o 31. Então você lê o livro de Provérbios todo mês. E depois você lê a palavra de Deus, continua lendo. Então ele fala aqui no Provérbios capítulo 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como serão felizes os seus filhos? E Provérbios, capítulo 3, versículo 33, Provérbios 3, 33, ele fala assim, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Então, o seu lar é abençoado, sua família é abençoada, seus filhos são abençoados, sua geração é abençoada, sua geração é poderosa na terra. Eu lembro do pastor Amauri, e ele falando como ele orava para os filhos dele, ele tem 3 filhos, né? E ele sempre orava, falava, Senhor, eles são umas bênçãos de Deus, ele é a ministra Marisete, e são pessoas sábias, pessoas íntegras, pessoas abençoadas, né? Mas, amados, ele tem um filho, que é o Tiago Garcia, e ele formou em advocacia e ele trabalha em Campina Grande. E ele sempre falava, meus filhos vão chegar mais longe do que eu cheguei. E essa verdade está se cumprindo na vida dos filhos dele. Quer dizer, eles são abençoados, chegou num ponto, né, de graça diante do Senhor, mas os filhos irão mais longe, porque ele profetizou e ele orou sobre isso. Então, ora pelos seus filhos, ora pela sua casa, ora pela sua geração. Não aceite que o diabo venha falar outra coisa dos seus filhos, da sua geração. E depois, no Salmo 37, volta lá para o Salmo 37, ele fala no versículo 19. Salmo 37, 19. O 18, né, ele fala assim, que a nossa geração permanecerá para sempre. O 19, ele fala assim, em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados, e em dia de fome, desfrutarão fartura. Então, o que ele fala? Ele fala que não vai faltar comida na sua casa, não vai faltar. O Salmo 23, ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Nada é nada. E eu sempre declaro isso, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, nada. Quando eu trago o alimento para a igreja, agora no domingo, que é o dia da ceia, eu sempre trago o alimento para aqueles necessitados,
Mas eu sempre falo para o Senhor, Pai, não vai faltar comida, nada vai nos faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. No Salmo 34, volta um pouquinho para trás aí. Salmo 34, o versículo 9 e 10, ele diz assim, os que buscam, 9 e 10, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. E no versículo 19, ele ainda desse salmo, ele fala assim, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas, né? O Senhor livra de todas. No 17 ele fala, o justo clama e o Senhor livra das suas tribulações. Então, de nada tem falta, nada vai faltar para você, nada vai faltar na sua casa, nada vai faltar na sua família. No Salmo 34, vamos ver ainda no Salmo 34, o que o salmista Davi vai falar para nós. O Salmo 37, que nós estávamos lendo, 37, o versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade, e seus filhos serão abençoados. Então o salmista está declarando isso. Eu fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amados, sua descendência jamais vai mendigar o pão. Sua descendência não vai passar necessidade. Você tem que declarar isso. Os melhores empregos, as melhores empresas pertencem a você. Você tem que tomar posse disso. As melhores empresas, os melhores empregos, os melhores. Quando eu oro para o meu filho, eu sempre falo, eu oro por ele, eu falo, pai, ele é o mais sábio de lá, porque ele tem o Espírito Santo. Ele estudou, ele capacitou, mas ele tem o Espírito Santo para ser o melhor. O Espírito Santo na vida dele vai fazer dele o melhor. Minha filha trabalha em outra empresa, eu sempre falo isso, e Deus honra a vida dela, como Ele honra também a sua vida, como Ele honra a sua casa, como Ele honra a sua família. Por quê? Porque é a geração do justo é abençoada. Você não pode aceitar que o inimigo venha fazer devassa na sua casa, na sua família, nos seus descendentes. Por quê? Porque a palavra diz que a descendência do justo é poderosa e abençoada. Então o diabo não pode ter legalidade para agir na sua casa, para agir na sua família. Por quê? Porque a geração do justo é abençoada e é poderosa na terra, né? E ele fala, Salmo 37, versículo 37, ele diz, considera o homem íntegro e observa o justo, há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Vê que ele fala que o lar do ímpio é destruída, mas ele fala, o lar do justo permanece para sempre. Se você tem essa convicção no teu coração que o seu lar é o lar do justo, o lar abençoado, então é um lar abençoado. O diabo, ele só atua, ele não tem poder. A Bíblia fala que ele é um inimigo vencido, derrotado, fracassado. A Bíblia fala em 1 João 5,18, aquele que pertence a Deus, Satanás não pode tocar. Por quê? Porque ele é vencido, ele já foi derrotado. Romanos 16:20 fala que ele está debaixo da sola dos nossos pés. Nós vamos dizer, não ignoramos os ardis dele, porque a palavra fala. Em 1 Pedro 5,8 ele fala assim, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas no Salmo 34:7 ele fala, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Então, ao redor está os anjos, e ao derredor está Satanás. Só que ele fica bramando, ele fica tentando observar o quê? Pontos fracos.
princípios que nós quebramos, porque ele não tem poder para atuar. Ele só atua quando um princípio é quebrado. Se você ler a história de Israel, quando Balaque pagou Balaão para amaldiçoar Israel, e ele foi tentando, ele falou, não tem jeito, não dá para amaldiçoar aquele povo. Mas só que a Bíblia fala que ele deu um conselho para Balaque. Ele falou assim, pega as suas mulheres, as mais lindas, e manda seduzir os soldados de Israel, porque a prostituição, eles vão quebrar um princípio e vai atrair a maldição. Foi o que aconteceu. A maldição veio, mas mesmo assim, Deus interveio, porque houve Finéias, ele varou aquele soldado, aquela mulher com uma espada, e a Bíblia, né, colocou eles como a geração de Arão abençoado, como o sacerdócio eterno. Mas por quê? Porque eles tiraram aquela desonra de Israel. Mas por quê? Não tinha nada que pudesse amaldiçoá-los. Ele falou, mas deixa eles quebrar um princípio que a maldição vem. Então, só quando nós quebramos um princípio da palavra é que a maldição tem a legalidade de atuar. Mas não é Deus. Ela é Deus que pesou a mão? Não. A própria pessoa quebrou um princípio. Então, é como se você tivesse um muro protetor. E quando você quebra o princípio, o que acontece? Aquela cerca é furada. E é onde o diabo tem atuação. Né? Mas fora disso, a palavra fala que aquele que pertence a Deus, Satanás não pode tocar. E lá no Provérbios capítulo 10, versículo 3, fala que o Senhor não deixa o justo passar fome. E Romanos 5,17 fala que, através do sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus, nós reinaremos em vida. O que é reinar em vida? É reinar. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Se nós somos reis e sacerdotes, reis governam, reis têm autoridade, reis governam, reis mandam, reis têm autoridade, então você tem que compreender isso. Qual que é a autoridade que eu tenho? Autoridade de rei. Autoridade de rei para governar. Governar na sua casa, governar na sua família, governar sobre circunstâncias, governar sobre situação, porque Deus deu essa autoridade para você e essa autoridade para mim. Então, eu que tenho que ter um entendimento da autoridade que o Senhor delegou para nós como igreja. Né? Onde você vê determinadas igrejas, só o pastor que pode, só o presbítero, só o obreiro, só o apóstolo, só não sei quem. Não, todos nós temos autoridade. Por quê? Quando você vai em Mateus 28, 18, ele falou assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas Lucas 10, 19, ele fala, eis que vos dou poder e autoridade sobre toda a força do inimigo, não nos fará dano algum. E depois lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 20, ele fala que esse poder que está delegado a Jesus, todo o poder, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça. A igreja é seu corpo. Ele fala, ele delegou essa autoridade para a igreja. E a igreja somos nós, eu e você. Não é só porque, mas aquela é uma ministra, aquela é um presbítero, aquele é um pastor, aquele é um apóstolo, tem mais autoridade. Não, a mesma autoridade delegada para mim como ministra, delegado para você como filho de Deus, delegado para todos têm autoridade por igual. Aí que você tem que compreender qual autoridade delegada para a sua vida, qual autoridade delegada. E quando você compreende dessa autoridade, é como se você ficasse na porta da sua casa e você é um muro protetor. Aqui não, Satanás. Da onde você veio, você volta. Mas fizeram macumba e enviaram. Macumba, de onde veio, volta. Satanás não toca. Eu lembro, estava no carro e ouvindo de uma ex-mãe de santo, que depois ela se converteu, e ela contando, e aquele homem, ela contando a história, né, que o dia que ela foi no cemitério, para pegar a terra do cemitério, e ela foi para pegar, deve ser cabeça, sei lá, era um cristão, só que ela não sabia que era um cristão. Mas quando ela foi para desenterrar, o próprio demônio falou para ela, não toca nesse corpo, porque esse corpo não pertence a mim, esse corpo pertence ao grandão lá de cima. Amados, quando eu estava no carro, eu ouvi isso, eu dei um grito, glória a Deus! Então, nem no corpo, em decomposição, Satanás pode tocar.
Nem no corpo em decomposição. Então, se não pode tocar num corpo que está em decomposição, quanto mais no seu corpo. Se você tem autoridade, você compreende essa autoridade, seja um muro protetor na sua casa, como o Senhor, lá com a autoridade, diabo, aqui não. Ah, mas o diabo faz uma devassa na minha casa. Faz porque você deixa, porque enquanto você permitir, enquanto você deixar, ele vai continuar fazendo a devassa dele. Por quê? Como que ele age? Ele age na quebra de princípio, mas ele age também na ignorância. Lá em Oséias 4:6, ele fala, o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Você precisa conhecer a palavra, porque o conhecimento da verdade da palavra te faz forte, te faz mais do que vencedor, te dá autoridade, mostra para você quais são os seus direitos, o que você tem que reivindicar no reino espiritual, sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Ah, mas eu sou tão pequenininho, não sei orar direito. Você sabe orar, numa oração, criança sabe orar, criança ora. Seja liberto, seja curado, não precisa de tanta coisa, precisa você entender da autoridade, do poder que você tem nas mãos, e você dizer para o diabo, fora da minha vida, fora da minha casa, fora da minha família, vou embora em nome de Jesus e não volte mais, não olha nem para trás. Porque ele só age na ignorância, na quebra de princípio e na pessoa que não compreende qual autoridade que ele tem. Quantos cristãos vivendo aquém daquilo que Deus determinou para que nós vivêssemos e a gente está sendo destruído por quê? Por falta do conhecimento. O meu povo é destruído por falta do conhecimento. Então, o Senhor não deixa o justo passar fome. E Ele é a fortaleza na hora da adversidade. Agora nós vamos falar, então nós falamos que não passa fome, nós falamos que o Senhor supre a sua necessidade, falamos que a sua descendência é poderosa na terra, a sua descendência é abençoada, e agora nós vamos falar que o Senhor ouve a oração do justo. Salmo 34, versículo 15, ele fala assim, Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então, o Senhor ouve a oração do justo. E o versículo 17, ele fala assim, os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Então, Deus ouve a oração de um justo. E ele fala lá em Provérbios, no capítulo 15, deixa marcadinho aí, vamos no Provérbios capítulo 15. Por isso que eu falo, nossa, eu fiquei lendo esse livro de Provérbios, como é maravilhoso as coisas que Deus traz de revelação nesse livro de Provérbios. No capítulo 15, no versículo 8, ele diz assim, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. E o versículo 29, ele fala assim, o justo pensa bem, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. E Tiago 5,16, ele fala, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós pedimos oração, ele é sobrinho da minha cunhada, eles estão em Goiânia. Ela pediu oração e eu pedi oração no grupo. E aquele rapaz ia para uma cirurgia do coração, eles abriram ele, como ia abrir o coração, aí chamou a família, que falou que talvez teria que colocar um marca-passo, né? E a família tinha que autorizar. E, para a glória do Senhor, aquele rapaz entrou, fez a cirurgia, não precisou do marca-passo, não foi para a UTI, ele ficou esperando voltar da cirurgia, foi para o quarto, ele fez a cirurgia ontem, hoje ele já estava de alta. Então, por quê? Deus ouve a oração do justo, Deus ouve a sua oração tem poder. Você não tem que ficar confiando na oração do outro. Ah, a oração do apóstolo é mais forte. Não, a oração do justo. Se você é justo, a sua oração tem poder. Você tem que confiar que a sua oração tem poder. Ah, mas eu não sei orar direito. Ora! Criança sabe orar, como que você não sabe orar? Ora! O Salmo 23, o meu neto, ele já fala, o Senhor é o meu tator. Ele fala tator.
nada faltará. Mas ele fala do jeitinho dele lá, e ele ainda fala, Salmo 23, 1. Então ele já sabe, ele tem 3 anos. Como é que ele sabe que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Porque os pais têm ensinado para ele, uma criança. Então, uma criança já está crescendo com essa ousadia de saber, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então nada é nada. Nada vai faltar na sua casa, nada vai faltar na sua família, nada. Porque o Senhor é o seu pastor, e a sua geração é abençoada, a sua geração é poderosa na terra, sua casa é abençoada, sua família é abençoada, sua família é poderosa na terra. Né? Eu lembro a minha irmã, um dos netos dela, o demônio se manifestou, ele estava nos Estados Unidos, e aquele demônio, como a ousadia, né, de Satanás lá, é uma maldição de família, vem lá da sua geração, não sei que geração do neto, do tatá lá, que tatá do inferno, nada. Então, vai aceitar isso? Mas manifestou, então manifestou, vai embora, porque não fica. Se a palavra fala, Gálatas 3,13, que Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar, e a maldição da lei era a pobreza, fome e a desgraça. Meus amados, você não pode aceitar isso. Se posiciona na sua casa como homem de Deus ou mulher de Deus. Se posiciona como uma pessoa de Deus na sua casa e manda o diabo embora, chuta o traseiro dele de lá. Não vai, ele não tem o poder. O poder dele já foi tirado. A palavra fala lá em Colossenses 2,14 que Jesus destronou Satanás, tirou a armadura deles, pois ele é o vergonha e o desprezo eterno. E quando Jesus falou, está consumado, tudo está consumado, tudo já foi pago na cruz do Calvário, tudo está pronto, tudo está feito, favorável para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua saúde. Quantas pessoas, às vezes, vou ministrar, e a pessoa vem, mas essa minha doença, essa minha enfermidade, minha doença? Não, doença do inferno, doença não é de Deus. Não que a gente não pode ficar doente, pode. Nós estamos no corpo mortal, não estamos no corpo de carne e osso, mas quando a doença vem, o que você vai fazer? Você vai aceitar? Não. Precisa passar pelo médico? Passa. Se precisar fazer tratamento, faça. Mas você declara, meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu tenho saúde, eu ando em saúde perfeita, saúde divina. Então, você tem autoridade para orar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então, descendência poderosa, descendência abençoada, não faltará nada para você, porque no tempo da adversidade jamais ficarão decepcionados, seus filhos não vão mendigar o pão, e também o Senhor ouve a sua oração. Então, são 3 coisas poderosas que o Senhor deixou de benefício para nós, que somos justos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, você tem autoridade para orar. E eu quero que você se coloque de pé agora.